Está começando mais um programa Vida e Saúde. Tudo bem com você? Eu espero que possa ficar ainda melhor depois do programa de hoje. A gente vai refletir agora num trechinho, numa frase, na verdade, de Oscar Wilde, que diz assim: o que nos parece uma provação amarga pode ser uma bênção disfarçada. Para você pensar aí e aguentar firme, porque daqui a pouquinho pode ser que venha a bênção na sua vida dessa provação que você esteja passando. Tá só começando o programa, eu quero convidar você para interagir com a gente, contar o que você gostaria de ver aqui no programa, ou ver aquilo que a gente já mostrou aqui, compartilhar e assim ajudar a gente a espalhar coisa boa aí pelo nosso mundo. Hoje a gente vai ensinar uma receita de suco detox. Muito fácil, mas diferente da couve, diferente do abacaxi que a gente vê nos sucos aí desintoxicantes. É uma receita bem básica que você pode fazer daqui a pouquinho na sua casa. E a gente vai falar sobre intoxicação. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com dois especialistas, o Dr. Benício Pereira, que é clínico geral. Obrigada pela participação. Um prazer. E também a Alessandra, que é farmacêutica. Perdão, sim. Alessandra. Prazer enorme ter você aqui com a gente, viu? Olha, suco desintoxicante tem a ver com a nossa conversa aqui de hoje. Anota aí o que você vai precisar para essa delícia. 3 maçãs, a gente vai usar com casca e tudo. 6 laranjas espremidas, a gente tem aqui um suquinho fresco. 1 limão com casca e algumas folhinhas de manjericão também vão nessa receita. Anotou? Olha, não importa muito se você não conseguiu pegar as quantidades, porque tá tudo lá no nosso blog. É só anotar, é só passar por lá e compartilhar aquilo que você vai ver aqui daqui a pouquinho. Vamos começar nossa conversa falando sobre intoxicação. Intoxicação por produtos químicos. Vamos começar a delimitar um pouquinho aqui. Que prejuízos podemos ter com essa intoxicação, doutora Alessandra? A intoxicação química, ela pode ser por várias vias, né? A via respiratória, pode ser superficial ou ingerido e vai trazer danos dependendo da concentração, dependendo do que for, dependendo da pessoa, do organismo, depende da idade, depende da quantidade. Então, depende de muitas coisas, mas... São muitas variáveis. São muitas variáveis, mas... Como é um produto químico, um produto externo, o efeito não vai ser bom, né? Pode ser um efeito muito alto, ou pode ser letal, ou pode ser algo mais fraco, mas de qualquer forma... Mas algum efeito sempre tem. Algum efeito tem e tem que tomar cuidado, claro. Né? Logicamente. O que a gente deve levar em conta na hora de fazer um diagnóstico dessa intoxicação, doutor? Bem, observar, né? Observação é a melhor coisa. Observar aquela pessoa ou criança, um adulto ou uma criança, que sempre agia de uma maneira e agora pode ser que essa pessoa se encontre mais letárgica, quer dizer, sonolenta. E aí, por que a essa hora do dia, às 3 da tarde, essa pessoa está sonolenta quando normalmente não é? Ou então mal-estar, dor estomacal, queimação, vômito, de repente os olhos um pouco assim fundos, não é? Falta de lágrima, falta de saliva, mucosas secas. O adulto é mais fácil de relatar esses sintomas aí, porque ele vai sentir que está diferente. Agora a criança nem sempre vai diferenciar. A gente tem que observar, não é? Então mudou, está acostumado a ver a criança sempre naquela hora de uma maneira e ela está de outra, opa! Ou então ficou bastante tempo a casa meio quieta. Pode contar que tem coisa acontecendo. Exatamente. Então, essas são algumas das maneiras de nós identificarmos, não é, uma intoxicação. Como também aparece a pessoa dizendo, olha, me incomoda, estou me coçando muito, me apareceram algumas manchas pelo corpo, isso também pode ser indício de que houve... Ou em volta também, né? Perceber. Isso. Pode ser algum inseto, então se você perceber em volta, pode ser que dê tempo de detectar o que aconteceu, né? Exatamente, porque essa intoxicação ela ocorre não unicamente com produtos químicos em si, industrializados, também ocorre, como disse a doutora Alessandra, né? Uma picada de um inseto, intoxicação. Alguma planta, né? Uma planta que Existem muitas plantas que são ornamentais que não devem chegar Algumas perto da boca de ninguém. Bem comuns, tanto em colégios quanto em casa. Azaleia é muito comum.
ou a espada de São Jorge, né? Que são altamente tóxicas, né? Comigo A ninguém Comigo pode. Ninguém Pode, também, é famosa. É bem conhecido. O Antúrio, que é aquela vermelha, né? Flor vermelha. Então, você está sempre atento, né? Porque é planta, mas tomar cuidado com criança, principalmente, animal de estimação que não sabe, vai mexer, né? E já que falou em planta, lembrei de mais uma coisa que também ocorre muito intoxicação com os fungos. Às vezes a pessoa quer preparar um prato e pensa que aquele champignon que compra Dá no quintal. dá no quintal. Então eu vejo, mas é igualzinho, né? E vou preparar e aquilo Uau. pode ser extremamente tóxico, sobretudo o hepatotóxico, né? Sim, com certeza. Ou seja, tóxico para o fígado, né? Em alguns países é comum, né? O consumo de cogumelos e tal, mas no Brasil países não... europeus, assim, no Brasil não tanto. Né? Agora é o seguinte, quando a gente vê alguém intoxicado, é muito comum a gente ficar desesperado. Existem alguns mitos e verdades que a gente precisa aprender a observar e a discernir. Vamos acompanhar a matéria que a nossa equipe preparou com a Daniela Cano, a médica que vai nos ajudar. Aí, depois que a intoxicação por produtos químicos ou de limpeza acontece, o que fazer? Nós fomos à internet procurar o que a maioria das pessoas faz e, pasmem, muita coisa errada. Primeiro usam leite, usam água, também provocam o vômito e tantas outras coisas. Então, para tirar essa dúvida e saber o que exatamente fazer nesse momento, eu vim conversar com a doutora Daniela Cano, que é médica da família e também uma das diretoras aqui do Rituale. Doutora, muito obrigada, viu? Prazer estar aqui com vocês. Explica um pouquinho pra gente o que então fazer corretamente nesse momento depois que a pessoa se intoxica com um produto de limpeza ou algum tipo de produto químico. A gente precisa ter cuidado porque as pessoas elas ficam muito desesperadas. Vê que uma criança, o cachorro, o gatinho ou até um adulto, né, se intoxicou e começa a querer isso que você está falando, dar leite, provoca vômito, e essas atitudes podem piorar a situação. No caso de você tomar um ácido, por exemplo, se você provoca o vômito, aquele ácido volta, né, pode afetar até as narinas, né, pode queimar o esôfago, e aí piora o quadro. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer imediatamente é ter num lugar bem assim próximo e visível para toda a família saber o telefone do Centro de Toxicologia local. A gente pode ter isso na Sociedade Brasileira de Toxicologia, sbtox.org/centros, e você vê, dependendo da localidade que você mora, lá tem todos os telefones para as pessoas entrarem em contato e tem um profissional de saúde do outro lado da linha que já está capacitado para saber o que a pessoa ingeriu. Existe mais alguma coisa que a gente pode fazer então em casa para evitar? Porque a gente já entendeu que isso é extremamente perigoso e pode acontecer em qualquer lar, né? Em qualquer ambiente. O que fazer então para a gente evitar ou diminuir esses números? Alguma dica que eu dou é sempre que você deixar sempre na embalagem o produto que ele veio. Porque as pessoas às vezes usam, por exemplo, água sanitária e acabou ou tem um restinho, coloca num outro recipiente. E até aconteceu recentemente, acho que vocês viram na mídia, de uma técnica de enfermagem que foi tomar um produto, estava num outro recipiente, achando que era uma coisa e era outra, e acabou se intoxicando. Então, sempre manter o produto químico dentro do próprio recipiente. Não é evitar de ter lugares de fácil acesso, né? Sempre deixar ou em lugares mais altos, no caso de você ter criança, né? E em caso de medicamentos, sempre ter o medicamento em lugares trancados, principalmente se for psicotrópicos, né? Remédios mais fortes, tarja preta, tarja vermelha, porque sem querer a criança pode se enganar, ou até um adulto, né, se enganar, acha que é um remédio, está fora da embalagem, é outro, porque é parecidinho, às vezes a cor, e acaba tomando errado, né? Uma dica também bem importante que eu tenho é dos adultos evitarem de estar tomando medicamento perto das crianças. Tá. Porque às vezes incentiva? Incentiva, a criança está olhando e ela vai imitar o adulto. Principalmente criança de 1 a 3 anos de idade, quer fazer tudo que os pais fazem e acha que não está acontecendo nada e vai e toma também. Então a gente precisa manter esses medicamentos sempre trancados.
Doutora, muito obrigada por esclarecer, nos dar essas dicas. É sempre importante, já que é algo muito sério, né? Muito obrigada. E você aí de casa já sabe o que fazer, então, para evitar a intoxicação por produtos químicos, produtos de limpeza. Essa é a dica do Vida e Saúde para você. Realmente, saber o que fazer é importantíssimo para que não piore o quadro que já pode estar ruim. Bom, vamos pensar nas dicas assim do que fazer para evitar o problema, já que a gente viu que ele pode ser de diversas maneiras, né? A gente citou aqui plantas, alguns tipos de animais peçonhentos, a gente pensa logo nos produtos químicos de limpeza que a gente tem em casa, produtos de beleza, isso, enfim, inseticidas, a lista é longa, né, das possibilidades. O que fazer? Bem, creio que, como disse a doutora Daniela, né, explicou agora para a gente, a primeira coisa é manter tudo em seu frasco original. Não é? Isso e comprar somente aquilo que seja, que tenha um farmacêutico responsável, né? Que está escrito ali, ó, tem uma pessoa responsável por esse... Um químico responsável normalmente, exatamente, né? Lógico, isso, obrigado. Então, mas a pessoa responsável, ela tem ali, a concentração está diluída na proporção exata, né, Alessandra? Exato. Se realmente tem só aquilo mesmo, se não for uma mistura com uma outra substância que pode estar contaminando ali o produto, né? E manter sempre no alto, né? Assim como medicamentos, que crianças sempre tem a curiosidade. Né? Teve uma propaganda recentemente que foi veiculada, eu achei bem interessante, que mostrava como a pessoa via aqueles produtos, né, o conjunto de produtos, como a criança via. A criança vê aquilo como vê um negócio laranja, é um brinquedinho, é um elefante, é alguma coisa, entendeu? Então, ter esse olhar que o adulto às vezes não tem. Para ele é um produto químico, para a criança não. Então, ter esse cuidado, né? Exatamente. Eu lembro que minha mãe contava, eu não lembro dessa situação, mas eu estava comentando agora que quando eu era criança eu tomei um determinado químico, um querosene, disse minha mãe. Graças a Deus não foi em grande quantidade, creio que não, senão não estaria contando hoje. Simplesmente porque estava numa garrafinha de refrigerante e no chão, não é? Então fica o alerta aí. Primeiro que não vamos colocar em outro lugar, em um frasco não original. E depois vamos deixar o mais alto possível, mais escondido, exatamente. Até mesmo na hora que estiver usando, né? Isso. Está usando, está aberto, acha que está só ali, mas... Eu adquiri o hábito de, em casa, sempre, enquanto está usando para limpeza, falar, conversar com a criança, porque parece que a criança não entende. Ela acha que está no mundo da fantasia, né? Ela enxerga qualquer utensílio, é um brinquedo em potencial. Mas a criança sabe muita coisa, porque eu adquiri o hábito. Olha, isso aqui é feito para limpar, tem um cheiro gostoso de limpeza, só serve para limpar. Então, falar, esse aqui limpa o vidro bem, esse aqui ajuda a limpar a louça muito bem. E isso a criança vai já crescendo mas ninguém está isento da possibilidade. Então, a gente precisa evitar realmente o risco. Outra coisa muito importante é o lance de misturar produtos. A dona de casa, a pessoa que limpa, tem aquela fórmula que a indústria ainda não descobriu, que só ela sabe, que faz o vidro ficar lindo. Que mal há nisso, Alessandra? O problema é que ela não sabe o que é e não sabe se vai ter uma reação quando misturar com outra coisa, né? Então, tudo bem, tem potencial para limpeza? Tem. Mas e se você inalar aquela mistura? Se estiver liberando algum gás, você não sabe o que pode acontecer. Então, é complicado a mistura, né? Acho melhor confiar no que está certificado. A mesma coisa vale para brinquedos. Às vezes tem o selo do Inmetro, que é o Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. São feitos vários testes e é importante confiar naquele selo. Se está ali, então é porque eles fizeram um teste tanto se a criança colocar aquilo na boca, tem o tamanho das pecinhas, ver sempre se tem o selo, não comprar nada clandestino, né? Os brinquedos são vendidos, é importante reparar nisso. Uhum. Exatamente. Estou colocando aqui no nosso suco intoxicante ou desintoxicante, perdão, um manjericão,
que é um poderoso agente aqui para o nosso suco. Ele realmente é depurativo, muito bom. Vou bater. Ó, aqui foi suco de laranja, suco de limão, maçã e manjericão. E só. Vamos ver o que vai dar. Já vamos ver o que a gente vai provar. Vamos, a gente já vai provar. Eu coloquei o manjericão roxo aqui, então vai ter umas folhinhas meio azuis aqui brincando. Deixar bem diluído porque eu não vou coar, então quero ele bem... Acho que já tá bom. Vamos ver. O que a gente pode observar uma criança, como que a gente consegue identificar que uma criança realmente pode estar ali intoxicada por algum produto, já que ela normalmente não vai saber descrever os sintomas? Olha, eu creio que mais um pouquinho daquilo que a gente tinha comentado anteriormente, a sonolência, uma criança que normalmente está muito ativa, de repente aparece sonolenta, opa, pode ter alguma coisa aí, ou se aparece com vômitos, ou aparece com manchas pela pele, tá certo? Isso pode estar dizendo que ela entrou em contato com alguma substância que está provocando um mal, né? E a mãe, o que fazer nesse momento? Ela pode tomar alguma atitude em casa? Tem algum primeiro socorro que ela pode prestar? Porque muita gente, a gente viu aí pela internet, né? Muita gente tenta socorrer de alguma maneira. Isso. O que fazer? Diz o toma água, toma Sim, dá um leite, dá leite. azeite, dá isso, daquilo. Na verdade, a primeira coisa de tudo é manter a calma. Segunda coisa, já ter o telefone do centro toxicológico da região e ligar. E depois seguir as orientações e o mais rápido possível levar essa criança para um atendimento médico. Uma coisa que a gente não considera muito é o gás. Aqui no Brasil, o gás, ele é colocado um produto para deixar com cheiro, mas gases formados a partir de composições, de misturas, nem sempre vão ter um cheiro característico ou forte, mas mesmo assim vão ser tóxicos. Com certeza. Lembrar também do modo como você vai jogar isso fora. Medicamentos também é um exemplo. Você não pode jogar, tem gente que coloca na pia, joga na pia ou joga no lixo comum. Desde 2003, a Anvisa, aliás, desde 2009, a Anvisa tem estipulado uma maneira de como descartar corretamente o medicamento. Como é uma substância muito pouca, que vai ter um efeito no organismo, imagina se todos jogassem isso fora da mesma maneira, isso não é bom. Então, se você tem dúvida como descartar, vá até uma farmácia, devolve para eles, entendeu? Eles têm a melhor maneira de descartar esse medicamento. E a mesma coisa para os produtos, né? Nunca jogar na pia. Exato, isso me faz lembrar de um caso que passou num lugar onde eu estive, onde duas casas, sem saber que nas duas casas tinham jogado produtos diferentes dentro do ralo, pela pia. Esses dois produtos se encontraram na rede comum de esgoto, liberaram um gás altamente letal e houve uma morte coletiva naquela casa, numa das casas. Uau! Não é? Que tragédia. Que tragédia, justamente por combinar os princípios ativos de cada elemento químico, de cada substância, através do ralo. Então, o descarte é fundamental que a gente faça também corretamente. Agora, existem maneiras de como a gente deve manusear esses produtos químicos. Equipamentos que a gente possa usar. Fala um pouquinho disso pra gente, doutor. Olha, vamos sentar lá na mesa que vamos provar o nosso suco enquanto a gente conversa. Olha, de verdade, a gente tem que sempre dar muita atenção àquilo que diz no rótulo do produto que a gente está utilizando. Se no produto ali, muito obrigado, isso está com uma cara belíssima. Tá, né? Tá cheiroso. Obrigada, doutor. Normalmente a gente deve dar atenção, como eu estava dizendo, né, ao que está escrito ali no produto, no rótulo, não é? Então, se diz lá que aquilo tem que ser utilizado com luva, utilize a luva. Se diz que tem que ser utilizado com máscara, e uma máscara especial, utilizemos a máscara. Com bota, com roupa tapada, então, se a gente fizer assim, vai minimizar e prevenir
os efeitos tóxicos daquela substância. E tem muita gente que acha o seguinte, isso aqui é para os fracos, essas recomendações aqui são para os fracos, eu sou forte, já estou acostumada a usar tal. Às vezes a intoxicação ela pode acontecer também lentamente ao longo do tempo, que é o caso de pessoas que usam, por exemplo, que lidam com agrotóxico, né? Às vezes na hora ali não sente, muitas vezes sente efeito na hora, mas às vezes o efeito vai ser sentido a longo prazo. Fala pra gente, Alessandra. O Alessandra. problema esse agrotóxicos tem sido um problema enorme, não só no Brasil, no mundo, né? Principalmente a OMS está querendo banir os agrotóxicos porque entra nessa questão de longo prazo, só que o longo prazo deles é o cancerígeno, né? Então, muito cuidado ao manusear e sempre perguntar para pessoas especializadas, né, no assunto. Eu me lembro de um caso aqui de uma criança no lugar onde eu estava vivendo, que na zona de campo, ela saiu para brincar na casa de uns amiguinhos. Passou o dia todo, rolou na grama, tomou banho de mangueira e quando foi à noite, à tardinha, estava cansadinha e a mãe não quis tirar a roupinha dela. Quando chegou em casa cansada, a criança e dormindo já, a mãe ficou com pena de tirar a roupinha e dar um banho na criança, não é? O que ela não sabia é que aquela criança havia rolado num gramado que onde haviam jogado um praguicida, famoso mata-mato, não é? Então, só que não o mata-mato que utilizamos aqui, senão que pegaram outro produto e utilizaram como resultado. Aquela criança com a roupinha molhada absorveu no corpinho dela, ela, na verdade não é que ela estava cansada e dormiu, ela já estava letárgica do envenenamento. E infelizmente a criança veio a falecer no dia seguinte pela manhã, porque passou toda a noite com aquela mesma roupa, concentrando todo aquele princípio ativo daquela substância. Então tem que ter muito cuidado, muita consciência daquilo que a gente vai utilizar e utilizar sempre de acordo com as indicações do fabricante, não é? Pelo que eu estou entendendo aqui da nossa conversa, o cuidado com o armazenamento, com o manuseio é fundamental, mas a indicação do produto deve ser respeitada. Se você anda comprando aí produtos que de repente são até mais em conta do que os produtos do mercado, os produtos disponíveis com rótulo, com orientação, talvez esteja na hora de você colocar a mão na consciência e pensar se realmente você está fazendo uma economia inteligente. Com certeza. Ou uma economia saudável, né? Esse suco tá maravilhoso, Nossa. mudando aqui de assunto. O suco tá maravilhoso, tá assim, cítrico, o limão deu aquele toquezinho azedo, mas o manjericão... E o manjericão, um toque especial. Especial, aqui, não dá não? E tem gente que fala, nossa, mas suco com manjericão... Você gostou, Alessandra? O que você achou? Não dá. É diferente, né? Combina. Parece que não, mas combina. Pois é, eu nunca teria tido a ideia de colocar manjericão. Hortelã a gente sempre põe, Pois né? mas o manjericão não, e maravilhoso. Que bom. Olha, quero oferecer um presente para você, a revista Fique Leve, um presente totalmente gratuito que a TV Novo Tempo preparou com muito carinho para você. Essa revista ela contém princípios de saúde física, mental, espiritual. A gente vai falar sobre depressão, a gente vai falar sobre o excesso de comida, a gente vai falar sobre o excesso de estimulantes, não só dos alimentos, mas também no seu trabalho, no seu dia a dia. E é um presente que a TV Novo Tempo preparou para você. Acesse o nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Clica lá no ícone da revista e ela vai chegar para você na sua casa sem custo nenhum. É presente de verdade. Para assim arrematar esse assunto, eu queria saber o seguinte: existe algum alimento que a gente pode utilizar depois da intoxicação? Bem, depois do tratamento médico, normalmente a gente começa com tudo aquilo que é o mais leve, não é? Então, os vegetais em geral. Um suco desse, por exemplo? Um suco desse estaria maravilhoso. E muito líquido. Depois do tratamento, muito líquido. Muita água e um suco natural, isso viria bem. Agora, isso é depois do tratamento. Agora me lembrei de uma situação aqui de intoxicação por contato. Nem todo produto, por exemplo, que entra em contato com a pele, deve ser lavado. Com certeza. Fala pra gente. O exemplo da cal que a gente estava comentando, né, Alessandra? Sim.
Os primeiros socorros, depois de manter a calma, eu acho que são vários tipos de intoxicações, você tem que estar atento a eles. Tá. Se for por gás, abrir janela ou retirar a pessoa do local. Se for por contato, tirar a roupa que tem aquele produto, né? Se for ingerido, nunca provocar o vômito ou ingerir outra coisa, nem que seja água. Nem água? Nunca fazer nada. E sempre guardar a embalagem ou pegar o animal que passou por ali e picou, ou então a planta, o que seja, e entrar em contato com o centro. Cada região tem o seu, como foi falado no vídeo, e se precisar também, no site da Fiocruz tem o telefone de cada região. Deixar sempre o telefone de emergência do lado do telefone para quando precisar, ou no celular. Esse alerta deve ficar não só para os pais, mas para os cuidadores. Então, se você tem a criança que fica em casa com, de repente, uma babá, uma tia, alguém que observa, imprime o número, cola ali na geladeira e fala, olha, esses daqui são os números de emergência, tá aqui se precisar. E ensinar a fazer alguma coisa que, no caso de outras emergências, manobras, tá? Mas deixar claro que no caso de intoxicação, ligar. Exato. No caso da cal, só para reforçar uma ideia, tem gente que, se a pessoa estava mexendo com a cal e derramou cal pelo corpo todo, o que faz em seguida? Toma um banho. Aí é que está o grande problema, porque a água ativa essa cal e poderia agora sim provocar as queimaduras. Então, nesse caso em especial, o que a gente vai fazer? Primeiro, com um pincelzinho, tirar todo o excesso. E depois, com um óleo mineral, a gente tira, que não é água, é óleo mineral, tira, limpa bem o corpo para depois sim seguir o banho. Só que, na dúvida, liga, né? Tá bem Antes claro de tudo, isso. ficou claro, o melhor de tudo é ligar. Tá certo. Quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigado, você. E uma podemos delícia. continuar bebendo suco aqui. Você de casa, conta pra gente como é que saiu o seu suco. Eu espero que você tenha aproveitado o programa de hoje. A gente se despede e logo mais tem mais Vida e Saúde pra você. Tchauzinho e até mais. E aí, você gostou do que assistiu agora? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui e assine o nosso canal. Vai ser ótimo para você.